gente, tudo bem com vocês? Eu sou Beatriz e nós vamos começar o ano de 2025 falando sobre a segunda temporada de Com Carinho Kit, essa série aí que eu estava com muita saudade, uma das minhas séries conforto favoritas. Kit está de volta pra gente ver aí sobre a história dela na Coreia. Então no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho aí sobre Com Carinho Kit. E se você adora ficar por dentro das novidades que a gente tem de filme, de série, nos streamings, nos cinemas, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho que assim sempre que tiver vídeo novo por aqui, o YouTube te notifica e você não perde mais nenhuma novidade. E também deixa o seu like aqui nesse vídeo, que me ajuda bastante, é assim que o YouTube entende que se você gostar desse tipo de conteúdo, outras pessoas também podem gostar e ele pode recomendar esse vídeo cada vez pra mais gente. Então agora chega de papo e vamos falar sobre Com Carinho Kit. Então, de Com Carinho Kit, a gente acompanha justamente a Kit indo estudar na KISS, que é uma escola, um colégio na Coreia, e ela foi pra Coreia pra poder se reconectar, conhecer mais do passado da mãe dela. Só que as coisas não saíram lá muito como a Kit planejou, e na verdade esse semestre ele foi cercado de muitas confusões. Primeiramente, aí foi cercado já com a Kit chegando lá e descobrindo que o namorado dela, o Dae, na verdade estava fingindo um relacionamento com uma outra menina, com a Yuri, pra poder esconder que na verdade a Yuri é lésbica e ela tinha um relacionamento com a Juliana. E ainda começamos a ter mais confusões quando a Kit acabou sendo colocada pra dividir o quarto justamente com o Dae e com os amigos dele. Que no caso, gente, sempre que a gente fala desses colégios internos, nunca pode, né, dormir meninos com meninas. Então, mas pelo sobrenome da Kit acabou tendo essa confusão e eles meio que ajudaram a esconder a Kit ali no quarto. Nesse processo todo ainda, a Kit acabou descobrindo que ela é bissexual, que ela tinha sentimentos a mais pela Yuri do que apenas gostar da Yuri como amiga dela. E a temporada terminou com o Minho falando pra Kit que na verdade ele tinha se apaixonado por ela. Ai, gente, essa cena foi tudo. Pelo amor de Deus. Foi ele falando pra ela que então que ele tinha se apaixonado por ela, né? E enfim, a Yuri também ajudando a Kit a voltar pro colégio, já que por causa dessa confusão toda, a Kit acabou sendo expulsa, mas a Yuri ajudou com os poderes de família, né, que ela tem, ajudou com que a Kit retornasse pro colégio, e enfim. E essa segunda temporada vai partir, então, de todas essas confusões, né, meio que pra resolver todas essas confusões. E aí, então, além da Kit explorar mais sobre o seu lado bissexual, ela querer começar a experimentar como que é sair com garotas, a gente também vai ver a Kit redescobrindo, né, conhecendo mais realmente do passado da mãe dela e de toda a história que a mãe dela teve na KISS e também na Coreia. E já vou te avisar que a gente vai comentar sobre a segunda temporada de Com Carinho Kit com spoilers, mas caso você ainda não tenha assistido, corre na Netflix, assiste, é uma série que vale super a pena, que é uma série muito gostosa, tanto a primeira quanto a segunda temporada, valem muito a pena, e acho que até principalmente se você gosta de dorama, porque eu acho que a gente tem uma coisinha e um pezinho em algumas coisas de dorama aqui nessa temporada de Com Carinho Kit, sim. E aí depois que você assistir Com Carinho Kit, você volta aqui pra poder comentar comigo sobre a segunda temporada. A essa altura eu imagino que todo mundo já saiba que Com Carinho Kit é uma série spin-off de Para Todos os Garotos que Já Amei, até porque a nossa protagonista, né, ela é irmã da Lara Jean, que é a protagonista lá de Para Todos os Garotos que Já Amei, e aqui justamente então a gente tem a Kit nas aventuras dela, com a personalidade pelo peculiar dela, vivendo coisas na Coreia, né, conhecendo mais sobre o passado dela, sobre as raízes orientais que ela tem, e enfim. E essa temporada de Com Carinho Kit, ela tem menos episódios do que a primeira, o que eu vou falar pra vocês, gente, não me fez falta, tá, esses 2 episódios que a gente não tem, mas teve coisas que eu gostei na série, nessa temporada, e teve coisas que eu não gostei. Uma coisa que eu acho que tá sendo meio que unânime entre todo mundo que assistiu a segunda temporada de Com Carinho Kit é o que fizeram com a Yuri, que eu acho que ninguém gostou muito, né, do que fizeram com a Yuri nessa segunda temporada. Que aí nessa segunda temporada a gente tem a Yuri já assumida pra família dela, né, pra mãe dela, enfim, apesar de que ela ainda tá tendo alguns problemas nesse quesito, porque, por exemplo, a mãe dela não quer que ela conte pra algumas pessoas que ela é uma mulher lésbica, que ela é uma pessoa lésbica, enfim, o que a gente olha e fala, meu, qual o problema? Sabe? E além disso, a gente sabe que a Kit, né, tem sentimentos pela Yuri. Ela começa essa temporada muito mais interessada pela Yuri do que pelo Minho, e a gente vai falar depois sobre essa trajetória toda. E a Kit tem que aguentar em grande parte da temporada a Yuri com a Juliana, já que elas vão dividir o quarto nesse semestre. Então tendo toda essa questão, que é inclusive alguns momentos
A Yuri acaba realmente, gente, sendo meio um pouco babaca com a Juliana, porque é meio que assim, enquanto a namorada dela, né, enquanto a Juliana vai fazer uma exposição que é super importante, enfim, ela prefere ir com a Kitty descobrir sobre o passado da Kitty, que a gente olha e fica meio, como assim? Sabe, eu entendo, gente, que a Kitty é amiga da Juliana, mas vamos falar, ou a Kitty é amiga da Yuri, mas vamos falar a verdade, se o seu namorado, seu companheiro tem uma coisa, né, uma atração, algum evento que é muito importante, você vai escolher o seu amigo em vez do seu namorado ou namorada? Vamos falar a verdade, você não vai. Tudo bem que a Yuri acaba chegando, mas ela acaba chegando muito no finalzinho, sabe? E além disso, eu acho que o pior é quando chega lá no episódio em que elas se beijam, que eu acho que é no terceiro, quarto episódio, logo no começo da temporada, que aí elas se beijam, e depois disso, a Yuri começa a tratar a Kitty como se ela não tivesse feito nada. Sabe, como se a Yuri meio que não tivesse tido culpa, como se só a Kitty tivesse tido culpa, sendo que tá sendo também uma trajetória muito importante, muito, vamos falar, acho que difícil pra Kitty, porque a Kitty descobriu que ela também gosta de garotas, e a gente sabe que esse processo de você aceitar que você gosta, né, do mesmo sexo, isso de acordo com o que eu assisto em séries, tá? Séries, filme, como que eu vejo na internet. Não é um processo muito fácil, né? Você descobrir isso, você descobrir como fazer. A gente vê a Kitty olhando e falando que ela quer começar a explorar mais isso, a conhecer mais ela mesma, que tipos de garotas ela gosta, e enfim. E a Yuri simplesmente larga a mão da Kitty, sabe? Até um momento em que a Kitty tá descobrindo ali uma coisa super importante sobre a família dela, que a Yuri tava dando maior apoio até o momento, que é toda a questão do Simon e enfim. E aí a Yuri larga assim a mão dela, sabe? Não parece que elas realmente eram amigas por um erro que elas cometeram juntas. E aí, além disso, depois tem lá a parte em que a Yuri fica a todo custo atrás da Juliana, sem dar espaço pra Juliana. Quando a Juliana descobre que ela e a Kitty se beijaram, ela fica a todo custo atrás ali da Juliana pra poder reconquistar ela, não sei o que. E eu acho que eu também já tô falando, pelo amor de Deus, dá um pouco de espaço pra Juliana, sabe? Ela precisa pensar, ela precisa refletir um pouco. Você tá sufocando muito, você tá parecendo uma pessoa louca. Então eu acho que foi unânime que o que fizeram com a Yuri nessa temporada de colocarem a Kitty não foi nada legal. E também, depois disso, também a Yuri some em grande parte da temporada, né? Ela aparece mais depois ali pra dar conselhos pro Day e coisa do tipo, mas em grande parte, assim, a Yuri realmente só foi um ponto bem negativo, o que é triste, porque a personagem dela é muito legal e tinha muito potencial. Vou falar que nessa história eu também achei a Juliana um pouco chata, tá? Um pouco pé no saco, aí principalmente com a Kitty, porque assim, a Kitty é amiga da Yuri, só que a Kitty não tem culpa das coisas que a Yuri faz, né? Então, por exemplo, o beijo é por parte das duas, mas quando a Yuri se atrasa pras coisas, quando a Yuri deixa de ir em eventos com a Juliana pra poder estar com a Kitty, gente, a Kitty não tem nada a ver, entendeu? Então, eu achei também que a Juliana, em alguns pontos, algumas partes, ela também foi um grande pé no saco durante a temporada. E as coisas novas que a gente teve nessa temporada de Com Carinho Kitty, que eu gostei bastante, foi, por exemplo, o relacionamento do Day com a Eunice. Gente, eu gostei muito disso, porque assim, eu tava com medo a gente já sabia que pra essa temporada a gente teria a Kitty em dúvida entre Yuri e Minho. Mas eu tava com uma questão de olhar e falar, meu Deus, só falta agora ficar a temporada inteira com o Day atrás da Kitty, querendo reconquistar a Kitty, coisa do tipo. E eu tava realmente imaginando que eles iam colocar isso por Day, o que é uma coisa que eu não ia gostar nem um pouco, na verdade eu ia achar muito chato, e justamente eles não fizeram isso. Então eu gostei muito que a gente teve todo o relacionamento da Kitty e do Day na primeira temporada, e aí a gente teve meio que um encerramento, sabe, realmente pro relacionamento dos dois, por uma questão de que não era pra eles ficarem juntos, e o Day partindo pra uma nova jornada, ele conhecendo meninas novas, ou tentando pelo menos, e aí ele começa a se envolver com a Eunice, e a Eunice também é uma personagem que eu achei muito legal. No começo eu tava achando ela meio irritante, mas depois eu achei ela muito legal, de ela ser justamente essa personagem, essa pessoa que ela pinta que ela é uma coisa, mas quando você conhece ela é muito mais, e ela é surpreendente, e eu acho que ela faz um par muito legal com o Day quando eles dançam junto, cantam juntos, inclusive, os momentos que eles não cantam juntos também. Então eu gostei muito do que fizeram com o Day, e também gostei muito de ver o Quill com o Jim. Na verdade, esse foi um casal que eu achei que eles acabaram não ganhando tanto espaço, dentro da questão do Jim, né, ter um passado ali com o Minho e com o Day, deles não gostarem um pouco ali um do outro, que eu também gostei bastante. Eu gostei muito do Quill com o Jim,
novamente, eu acho que eles não têm tanto espaço assim, não sei se eles têm tanto desenvolvimento, mas também foi um casal que eu gostei muito. E nessa temporada de Com Carinho Kit, a gente tem muito mais elementos coreanos, por isso que eu falei que eu acho que dá até pra gente começar a olhar pra Com Carinho Kit e ver que se assemelha, chega muito perto ali realmente de um dorama. Então nessa temporada a gente tem todo o concurso, que é o pai do Minho, que começa a fazer ali no colégio, porque a escola tava precisando, né, de doações, e aí o pai do Minho começa com esse concurso de canto, e aí vai ter um prêmio, e aí a gente vê realmente eles cantando, eles dançando, essa coisa do K-pop, que eu não conheço muito, conheço algumas coisas, conheço assim, né, gente, algumas bandas, tipo Blackpink, qual que é o nome do outro lá, do outro grupo coreano, esqueci o nome do outro, o BTS, mas não conheço a fundo, mas eu acho que é muito legal, são elementos coreanos que meio que vamos falar assim, são elementos universais que todo mundo já tem um leve conhecimento pra eles trazerem aqui pra série, porque eu acho que Com Carinho Kit não é um dorama, mas chega muito perto. Então eles estarem trazendo elementos, eu acho que é muito legal, além dos momentos em que eles falam realmente em coreano, que eu também sempre falo que eu gosto muito, gente. Quando a gente fala, por exemplo, também de Emily em Paris, eu gosto muito dos momentos em que eles pegam e colocam eles falando, né, em francês, aqui eles colocaram eles falando em coreano, porque é a língua nativa deles. Então eu gostei muito de tudo isso. E eu já mencionei aí sobre o pai do Minho, porque ele que tem ele realmente aparece nessa temporada, ele tem uma importância maior, grande parte, né, de algumas tramas tem o pai do Minho envolvido, e eu gostei mais de descobrir, inclusive, sobre o Minho, porque, né, desde a temporada passada a gente sempre via ele falando, comentando algumas coisas sobre o pai dele, mas a gente nunca viu a fundo, coisa que a gente vê nessa temporada e que eu gostei muito, sabe, de ver mais a relação do Minho com o pai, com o irmão dele mais velho. E aí, nessa meio desse bololô todo, a gente ainda tem a Stella. Que eu vou falar, gente, a Stella, eu tava olhando, eu tinha certeza que ela com o Minho tinha alguma coisa ali por trás, sabe? Desde o começo. E alguma coisa que meio que ela não queria ali, ou com a Kit. Eu realmente achava que era com um dos dois, mas que era tudo teatro que ela tava fazendo, sabe? Que era tudo fingimento realmente por parte dela. Eu acho que a gente tem uma boa história ali por trás da personagem, de toda a questão dela com o Minho, né? Com o pai do Minho, na verdade, do passado, de que ela participou de um outro concurso e ele meio que humilhou ela, porque ele sempre faz concursos pra realmente ter alguém pra depois ser meio que a chacota, né, do reality, que é o que... E aí a menina ficou com raiva. Eu gostei bastante de tudo isso, gente. Tudo que envolveu o Minho, o pai, a história dele com os pais e com a Stella no meio. Eu achei que foi tudo muito legal, muito gostoso da gente assistir e que foi bem feitinho. E aí, claro que a gente tem que falar sobre Minho e Kit, que, pelo amor de Deus, o que foi esse casal nessa segunda temporada de Com Carinho Kit, né? Vamos falar a verdade. Inclusive, eu fiquei com a sensação de que essa foi uma temporada de transição justamente do relacionamento dos dois. Então, na primeira temporada, a gente teve muito um Enemies to Lovers da Kit com o Minho, deles não se gostando nem um pouco, e aos poucos, principalmente o Minho, ir cedendo um pouco mais aí pro lado da Kit. E de nessa temporada, a gente vê várias outras coisas, meio que outros momentos que vai fazendo os dois se apaixonarem um pelo outro. Então, toda a parte quando o Minho começa a ajudar a Kit a conhecer mais ali, a conhecer mais sobre a família dela, quando ele vai falar ali em coreano pra irmã da avó da Kit, né, pra tia-avó da Kit, porque a Kit não fala coreano ainda, quando eles vão lá na casa delas, e tem outros momentos, né, a gente tem vários outros momentos de Kit e Minho, e pra mim, inclusive, tá muito na cara que Kit e Minho vão ser o casal endgame dessa história, porque a gente teve várias referências aos filmes da Lara Jean, a Para Todos os Garotos que Já Amei, várias cenas parecidas, como a cena deles na banheira, a cena da Kit fingindo ali o desmaio, e assim, gente, você olha assim a posição da atriz que faz a Kit e da Lara Jean, gente, é a mesma posição, com o cara, né, aqui no caso com o Minho perguntando se tá tudo bem com ela. Então assim, teve várias coisas, ele chamando ela de Colby, e que é o sobrenome dela. Então assim, tem vários elementos que eu acho que eles não dão aqui por acaso, né, até porque a gente tá falando aí de uma produção de Jenny Han, então eu acho que esses elementos eles não estão aqui por acaso, eles estão propositais pra gente ver que realmente vai ser
Minho e Kitty, o casal endgame da história. A gente tem que falar, inclusive, do momento em que a Kitty escreveu uma carta de despedida pra Yuri e essa carta vazou. A gente tava na cara que isso ia acontecer. Quando eu vi ela escrevendo a carta guardando, eu falei, essa carta vai vazar. Assim como aconteceu com a Lara Jean. E dito e feito. Então por isso que pra mim realmente foi uma temporada de transição pra muito provavelmente na próxima temporada, que se Deus quiser a Netflix vai confirmar, a gente vê eles juntos, né? A gente começar a ver eles realmente ficando juntos, ter um beijo deles talvez. Tem cena de Kitty e Minho que foi cortada dessa segunda temporada, porque eu vi no TikTok uns bastidores da segunda temporada, né? Das gravações da segunda temporada, e eles não colocaram essa cena na série. Então assim, tem cenas aí que não foram ao ar. Vai saber se é ali que não tinha, né? Um beijo de Kitty e Minho. Mas a gente precisa. Pra próxima temporada a gente precisa, porque agora a Kitty também está apaixonada pelo Minho. E eu preciso desse casal, porque eles são o meu casal realmente. Pra finalizar, a gente tem que falar aí sobre as participações especiais, porque foi mais de uma. E inicialmente a gente tem que falar de Peter Kavinsky, porque... o que é o Peter Kavinsky, né? Eu acho que todo mundo é apaixonado, todo mundo que assistiu Para os Garotos que Já é apaixonadas, somos apaixonadas por ele. Ele é um dos meus personagens literários favoritos, sabe? No meu top 3 tem Peter Kavinsky, porque eu gosto muito, muito dele mesmo. Gostei muito de ter o Noah Centineo aí como o Peter. Eu acho que tava faltando realmente a gente começar a ter essas participações especiais aqui na série da Kitty. E eu gosto muito que a participação do Peter aqui na série da Kitty, ela orna muito com toda a história, né? Então tinha acontecido todo um caos, a Kitty tava precisando de conselhos e enfim. E aí aparece o Peter e faz muito sentido ser só o Peter ali naquele momento, porque ele fala que ele tá ali porque vai ter um jogo de lacrosse, né, do time dele da faculdade, enfim. Então eu achei que ornou muito e eles têm realmente no livro, a Kitty e o Peter têm muito essa relação de irmãos, né? Apesar de serem cunhados, eles têm um carinho muito grande um pelo outro. O Peter faz várias coisas fofas pra Kitty nos livros, então tava faltando eles trazerem mais dessa amizade dos dois aqui pras telas, e eu gostei muito, muito mesmo. Eu amo ver o Noah Centineo como Peter Kavinsky, entendeu? Toda vez que ele aparece como Peter Kavinsky, eu me derreto sim. Então eu gostei muito. E além dele, a gente também teve a participação da Margot, porque a gente teve todo o passado, toda a história da mãe da Kitty sendo muito mais revelada, que na verdade não é nem sobre a mãe da Kitty, né? Na verdade é sobre a avó e a tia-avó delas. Porque a avó delas tem uma irmã ali na Coreia e elas não sabiam. Então a gente vê elas realmente reunindo aí a avó delas com a irmã, que tem a participação da Margot. Quando ela apareceu no celular, eu olhei e falei, ah, não é possível que a participação da Margot vai ficar só na tela de um celular. E depois não, a gente tem as duas juntas. E tá faltando, foi o que eu falei pra vocês, gente. Eu acho que tava faltando a gente começar a ter mais essas participações especiais, que são participações especiais do elenco principal, realmente, ali de Para Todos os Garotos que Já Amei, né? E, novamente, também é uma participação que orna muito com toda a história, sabe? Eu acho que a participação tanto da Margot quanto do Peter não é uma coisa, o fanservice apenas pelo fanservice, não. Faz sentido com a história e é uma participação especial, é meio que um reencontro com a Kitty, que a Kitty estava precisando naquele momento. Então eu gostei muito dessa segunda temporada de Com Carinho Kitty, e estou muito ansiosa que a Netflix renove Com Carinho Kitty pra terceira temporada. Eu acho que vai renovar, gente, não tem como não renovar, vamos falar a verdade, não tem como. E se você assistiu a segunda temporada de Com Carinho Kitty, me conta nos comentários o que você achou, vamos conversar mais sobre. E a gente ainda vai comentar sobre outros lançamentos de 2025 por aqui. Então, pra você não perder mais nada, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que assim, sempre que tiver vídeo novo por aqui, o YouTube te notifique, você não perde mais nenhuma novidade. E também deixa o seu like aqui nesse vídeo, que me ajuda bastante, que assim que o YouTube entende que se você gosta desse tipo de conteúdo, outras pessoas também podem gostar, e ele pode recomendar esse vídeo cada vez pra mais gente. E é isso, gente, um beijo e até o próximo.